Olá pessoal, vamos então conversar sobre análise de incerteza aplicada a modelos. Na aula anterior nós trabalhamos com um modelo de qualidade da água, o chamado modelo Streeter-Phelps, que é um modelo simples que utiliza apenas DBO e OD para fazer a simulação da qualidade da água após um lançamento de efluente, um lançamento pontual. Então, para a gente entender melhor a análise de incerteza, vamos só dar uma revisada em alguns conceitos importantes, já que a gente está trabalhando com modelagem. Então, lembrar que modelos são representações abstratas da realidade. E que, ainda que elas sejam abstratas ou ainda que elas sejam simplificadas, elas podem ser usadas para melhorar nossa compreensão dos sistemas naturais, dos sistemas ecológicos ou mesmo de um sistema complexo, industrial e etc. Tá? Por que isso? Porque nós precisamos tomar a decisão mais acertada. Então, os modelos podem, por meio de cenários, por meio de simulação, construir previsões. E a partir dessas previsões a gente pode tomar decisões na área de gerenciamento do fenômeno ou do processo que a gente está estudando. Tá? Então, a nossa tarefa enquanto engenheiros e engenheiras, modeladores e modeladoras, é traduzir conceitos e fatos não numéricos em equações matemáticas, que é isso que a gente fez na aula anterior, Como transformar o fenômeno da autodeporação em equações matemáticas, certo? Tá. Então, trago aqui a definição de sistemas do DUD, Então, a gente aplica modelos em sistemas ambientais, O que é um sistema? De forma mais conceitual possível, Então, o sistema, aqui está em inglês, tá, gente? Qualquer estrutura, dispositivo, esquema ou procedimento que seja real ou abstrato, conceitual, que interrelaciona ou que interliga, ou que correlaciona, enfim, num dado tempo, num dado período de tempo ou num espaço determinado, uma entrada, input, que pode ser a causa ou o estímulo do sistema, tá? Isso pode ser na forma de matéria, energia ou mesmo uma informação, tá? E então ele vai relacionar essa entrada com uma saída, que vai ser o output, que é um efeito ou uma resposta do sistema àquela entrada, àquele estímulo anterior, certo? Que também pode ser de informação, de energia ou de matéria. Basicamente, a gente vai lidar então com as leis da física, as leis e a partir de como a natureza se comporta, Para poder tentar entender isso. Então, a gente já começa a pensar, bom, essas entradas aqui podem ter algumas incertezas nessas informações. As leis físicas, os equacionamentos. Quais leis físicas, por exemplo? Bom, a conservação da quantidade de movimento é uma lei física importante. Conservação da energia, conservação da matéria. Enfim, o processo de medição ou de aquisição de informações do meu sistema natural, ele também tem incertezas. As medidas que nós fazemos, as medidas de chuva, medidas de concentração de poluentes, as medidas de nível dos rios, da concentração do poluente no ar ou na água, etc. Bom, esse slide aqui não preciso conversar muito, mas é para a gente lembrar, que o nosso interesse muitas vezes é modelar um fenômeno que é um processo físico, químico, biológico, ou muitas vezes a interação desses. No caso da hidrologia, a gente pode pensar na modelagem do fenômeno, precipitação, evaporação ou evapotranspiração, processo de infiltração. E a variável vai ser um valor que descreve quantitativamente o fenômeno. Então, no caso da precipitação, a altura pluviométrica é a minha variável. Por exemplo,
na infiltração, a taxa da infiltração. E o parâmetro, o parâmetro ele é um valor que caracteriza o sistema. Tá? Claro, o parâmetro ele pode variar de acordo com o espaço e com o tempo, né, para aquele sistema. Como nós vimos lá, os parâmetros K1, KD e K2, né, para o modelo do Streeter-Phelps, certo? Outros exemplos seriam, então, a rugosidade de uma seção de rio, né, a área da bacia hidrográfica, áreas impermeáveis de uma bacia, enfim. Então, é aquilo que vai mediar, que vai caracterizar o sistema em si, né? E tem um conceito muito importante, que é a ideia de variável de estado ou de interesse. Essa variável estado, ela descreve o estado do sistema, ou do ecossistema, ou do processo que você está modelando, tá? Então, por exemplo, lá no modelo, na modelagem hidrológica, vamos lembrar, por exemplo, do SCS, né, que depende da curva número, né? Você tem o S, você tem a curva número, você tem o P. Então, por exemplo, uma variável de estado do seu sistema seria justamente a quantidade, a umidade de água que você tem no solo, que seria o S, né? Essa umidade potencial, essa quantidade de água potencial máxima, né, que fica no solo. Então, é uma característica, uma variável do estado do seu sistema, em que estado esse sistema se encontra, né? No caso do modelo de qualidade da água de Streeter-Phelps, né? A concentração de OD é uma variável de estado. Nós temos interesse em saber como está a concentração de oxigênio dissolvido na água. Então, a concentração de OD é uma variável estado, porque está medindo, está informando para nós sobre o estado daquele sistema, né? Beleza? Por exemplo, quando a gente fala aqui, né, em modelos de eutrofização, né, a concentração de fitoplâncton ou a concentração de nutrientes são também variáveis de estado do sistema, né? Tá? Então, essa é a ideia de variável estado. Ela vai indicar em que condições o seu sistema se encontra. Tá? Claro, eu posso ter outras variáveis, mas que não são variáveis de estado, né? Para voltar num exemplo aqui, né? Equação da continuidade, a variação do volume de água numa bacia ou num reservatório, por exemplo, em função do tempo, é o que está entrando, o hidrograma de entrada menos o hidrograma de saída, né? Ou quantidade, volume de entrada, volume de saída. Então, essa é a equação da continuidade, que pode ser um modelo simplificado de uma bacia, inclusive, né? Então, você pode ter associado essa equação a uma outra equação que correlaciona ou que relaciona essa quantidade de água no sistema, né? Então, isso daqui seria a sua variável estado, né? Que é o volume de água armazenado na bacia ou no reservatório, né? Uma função linear da vazão de saída, a vazão que está saindo, se estiver modelando um reservatório, é a vazão de saída lá no vertedor do reservatório, né? Se estiver modelando uma bacia, como um pequeno reservatório, é a vazão lá no exutório da bacia, né? Esse K aqui, então, ele é um parâmetro, né? Se a gente substituir essa equação de S aqui na derivada, a gente vai chegar nessa equação aqui, né? O K ele sai porque é constante, né? E fica dq dt. Então, nesse caso, então, K é o parâmetro, Q é a variável dependente, I de saída e Y é a variável de entrada do seu modelo, né? Só para dar um exemplo. Aqui a gente está interessado na poluição dos rios, né? Então observe que tem um lançamento aqui, né? O rio vem aqui e aqui tem um lançamento, né? Aqui tem uma estação de tratamento de efluentes, muda a coloração da água, né? No rio. Dando um zoom. Então nós temos interesse em modelar esse fenômeno e fizemos isso na aula anterior, certo? Que é o fenômeno da autodepuração. O oxigênio vem em uma certa concentração, quando tem lançamento de efluentes,
os micro-organismos vão consumir o oxigênio dissolvido nessa água para degradar a matéria orgânica. Então, o consumo de oxigênio vai baixando à medida que a concentração da matéria orgânica aumenta, né, por causa do lançamento. Essa concentração de matéria orgânica ela é medida, né, indiretamente pela demanda bioquímica de oxigênio, né? Então, à medida que vai ocorrendo a reaeração, né, eu também vou então conseguindo que os micro-organismos degradem a matéria orgânica e aí a matéria orgânica tende a voltar para o seu estágio inicial. E o oxigênio então vai se recuperando, né, nesse balanço entre consumo de OD e reaeração, com a capacidade do corpo d'água absorver e trocar gás e se recuperar na concentração de OD, então a concentração de OD vai se recuperando. Tá? Então isso cria diferentes zonas, né, de autodepuração. E aqui é a equação que nós vimos na aula anterior. Então esse é um modelo, né, com vários parâmetros, né, parâmetro KD, que é o parâmetro de decomposição, né, que expressa, que tenta representar o fenômeno da decomposição da matéria orgânica, né, e, portanto a retirada de oxigênio, depende do K2, que é um coeficiente de reaeração, ou seja, de entrada de oxigênio na água, a concentração de saturação, né, de oxigênio na água e a concentração inicial de oxigênio. Né? Então, essa concentração de oxigênio, que é o OD, né, ela é uma variável estado. Certo? Claro, ela varia aqui em função do tempo t. Né? Então, como a gente pode ver aqui esse gráfico que nós já comentamos, né? O nosso ponto crítico aqui é de nosso interesse, né, que ele não esteja muito abaixo do permitido pela legislação. Né? Por exemplo, se for um rio de classe 2, o mínimo permitido pela legislação é de 5 mg por litro. Então, essa concentração crítica aqui não pode ser menor que 5 mg por litro. Esse déficit crítico é a diferença, né, entre a concentração de saturação de oxigênio e a concentração crítica. Então, para a gente começar a entrar um pouco mais na análise da incerteza, né? Fiz aí até agora uma recuperação de alguns conceitos importantes. Vamos começar aqui, por exemplo, com a ideia do reservatório linear simples, né? A gente tem interesse aqui de modelar uma bacia. Essa bacia pode ser modelada como um pequeno reservatório, né? Esse reservatório, então, ele vai ter uma variável estado aqui dessa bacia, que é o armazenamento de água na bacia. Então, o meu sistema, né, vai ter uma saída que é a vazão aqui, que depende, né, da variação dos dados de entrada, que basicamente é a precipitação e evaporação, ou evapotranspiração, né? Então, a variação do volume no meu sistema, que é uma bacia, né, em função do tempo aqui, é igual ao que está entrando, né, menos o que está saindo, que é o Q, menos a outra parte que está saindo, que é a evaporação, né? Então, essa é a minha variável estado do sistema. Então, aqui a gente pode ver, né, se a gente for avaliar a saída do gráfico, né, um gráfico onde você tem a saída pelo tempo, né, da vazão, para uma variação de precipitação, você vai ter uma variação no hidrograma, né? Agora, a gente tem interesse, né, na modelagem de tentar reproduzir com a simulação, que é a linha em verde, né, o que está acontecendo, que é essa linha tracejada. Né? Então, para isso, a gente tem que ajustar os valores de K e alfa, né, que relaciona aqui a vazão com a vazão de saída com a minha variável estado. Né? Nesse caso, é o que a gente chama de calibração do modelo, que é o que nós vimos na aula passada, né, para o modelo Strichter-Phelps. Variamos os parâmetros, naquele caso era o KD e o K2, né? Aqui, nesse caso de uma bacia, seria o K e o alfa, mas lá o KD e o K2. Quais os melhores valores dos parâmetros para que haja
para que não haja uma diferença tão grande entre observado e simulado. Ou seja, para que haja uma minimização dessa diferença, desse erro, certo? Vale lembrar, só para considerar aqui, fazer um parênteses, né? Esses modelos de reservatório linear são muito comuns na hidrologia e eles podem facilitar muito a compreensão na geração dos hidrogramas do fenômeno de escoamento em uma bacia, né? Então, por exemplo, aqui você tem a aplicação desse modelo de reservatório linear simples, que ajuda a gente a entender a recessão do hidrograma, né? Então, essa equação aqui, vocês devem se lembrar disso, né? É a equação lá da parte final do hidrograma, de recessão, que serve para nós avaliarmos, por exemplo, o ponto de inflexão do hidrograma, né? O hidrograma sobe, né? E ele desce. Ao descer aqui, tem uma parte que já não é a contribuição do escoamento superficial direto, mas sim a contribuição do escoamento subterrâneo, né? Então, esse ponto em que há essa inflexão, essa diferença, né? Em que cessa o escoamento superficial direto e continua com o escoamento subterrâneo, o escoamento de base, né? Do hidrograma, pode ser facilitado, né? Ao a gente estudar esse reservatório linear simples, né? Esse tipo de equação, tá bom? Então aqui é só o desenvolvimento da equação, não importa nesse momento a gente adentrar nos detalhes, mas a ideia, né, de tratar a bacia como um pequeno reservatório, tá? É um modelo simples, né, e muito útil, cujo parâmetro aqui é o K. Então nesse caso a nossa preocupação seria, por exemplo, não tem um alfa, né, supondo que é uma relação linear, então alfa aqui seria igual a 1, ajustar o melhor valor de K para que possa representar as saídas, que o modelo possa apresentar saídas mais parecidas possível com o observado em campo. Esse modelo inicial de reservatório linear simples depois foi, por exemplo, no modelo chamado SMAP, né, utilizado para fazer uma modelagem mais aperfeiçoada, né? Então, você pode ver que em vez de utilizar apenas um reservatório, a gente utiliza 3 reservatórios, né? Um para representar o reservatório do solo, um para representar o reservatório da superfície da bacia e um reservatório para representar o reservatório subterrâneo, de fato, né? Depois que a água infiltra, né? Então, aqui o escoamento subterrâneo, aqui é o escoamento subsuperficial, né? E aqui o escoamento na superfície, certo? Então, para a onda da chuva, você pode aplicar o modelo SCS para separar o que é a chuva que vai escoar superficialmente da chuva que vai infiltrar, né? Essa parte que infiltra ela pode sofrer evapotranspiração, então só uma parte da água que vai alimentar esse reservatório, né? Aí de acordo com os parâmetros, né? Você tem que esse SAT, né? Um parâmetro de saturação, esse CAP aqui, que é a capacidade desse reservatório em reservar, né? Você tem esse R sub, que é um parâmetro do reservatório subterrâneo, né? E aqui o escoamento desse reservatório subterrâneo e aqui o escoamento do reservatório de superfície. Então, quer dizer, você vai montando conceitualmente vários reservatórios e associando a eles as profundidades de armazenamento, de volumes de armazenamento, né, que vão sendo variáveis, estado do seu modelo, e também os parâmetros, né? Então, o modelo completo, as equações desse modelo completo chamado SMAP são essas aqui, né? Então, só para dizer assim, a gente vai partindo de conceitos cada vez mais simples para conceitos cada vez mais complexos, juntando coisas simples, né? Então, em vez de ter um reservatório só, agora são 3, né? E aí vai tentando representar a complexidade de fenômeno. Agora a gente precisa pensar, né? Cada um desses parâmetros também tem sua variação. Cada uma dessas variáveis tem também a sua variação. A forma de encontrar elas produz incerteza, né? A forma de mensurar esses parâmetros também tem incerteza. Então a gente vai começando a gente começa a aumentar a complexidade, né? À medida que vai e também vai aumentando a possibilidade de incerteza dentro do processo de modelagem, à medida que a gente vai complexificando o modelo, tá? Então, nós percebemos, né, que as etapas da modelagem, né, uma vez definidos os objetivos que nós queremos, é pensar na concepção, né,
A concepção, nesse caso aqui, é tentar dizer como ocorre o nosso fenômeno, né? Então, aqui nesse caso, o nosso fenômeno, a gente está modelando uma bacia, e a concepção que a gente tem é que a bacia é um reservatório, ou um conjunto de reservatórios, né? Por exemplo. No caso da modelagem de Streeter-Phelps, a concepção é de que a gente vai fazer um balanço, né, entre o consumo de OD para degradação da matéria orgânica e o incremento de OD a partir da reaeração, né, e fazer um balanço disso, né. Só que aí não basta a gente ficar só na concepção, a gente tem que transformar isso em modelo matemático, né, em equações, né. No caso desse modelo reservatório linear simples, as equações principais são essas aqui, né? A equação da continuidade, com uma equação que relaciona linearmente o volume da água na bacia com a vazão de saída no exutório da bacia. No caso do Streeter-Phelps, são equações diferenciais de cinética de primeira ordem, né? Não sei se vocês se lembram, né? Mas a variação da concentração da DBO com relação ao tempo é igual um K, né? Opa. Então, a variação da concentração da DBO ou do OD com relação ao tempo é igual a um K, que seria o coeficiente, vezes a concentração, né, elevado a 1, quer dizer, uma cinética de primeira ordem. Tá? Então, essa é a concepção. E aí, o modelo, esse é o modelo baseado na concepção. E aí a gente tenta representar isso computacionalmente. A gente pode utilizar as equações, a gente pode resolver essas equações diferenciais pelo método analítico, utilizando o cálculo clássico, ou pelo método, por algum método numérico, por exemplo, método de Euler, método de Runge-Kutta, enfim, né? E aí, se a gente vai colocar isso no Excel para resolver, se a gente vai colocar isso no MATLAB, se a gente vai colocar isso em algum outro software que desenvolve esses procedimentos matemáticos, aí vai de acordo com a habilidade de cada modelador, né, ou do software que utiliza. O fato é que vai ter uma representação computacional. Então, o nosso interesse é fazer uma calibração, né, utilizar dados experimentais, dados observados em campos e calibrar. E fazer a verificação. Essa verificação ela tem a ver com utilizar uma parte dos dados experimentais para calibrar e a outra parte dos dados experimentais para verificar se depois de calibrado o modelo de fato vai representar a realidade, né? Depois, no segundo momento, essa validação, desculpa, é a validação que eu falei, né? Certo? Essa verificação, ela tem a ver com os erros, né, do modelo. Então, você tem a calibração, que você aproxima o máximo possível o seu modelo do observado, tem a validação, que utiliza uma parte dos dados observados em campos para verificar se de fato, depois de calibrado, o modelo consegue reproduzir aquela segunda parte, né, dos seus dados de campo. E a verificação é uma análise dos erros do modelo, né? Depois da validação, você tem uma parte que nós chamamos de análise de sensibilidade. Aqui pode entrar também a parte de análise de incerteza do modelo. A análise de sensibilidade é verificar o quanto uma alteração nos dados dos seus parâmetros, quer dizer, se os parâmetros variam muito, se eles têm muita incerteza, eles podem provocar alterações muito grandes na saída do modelo. Então, isso que você vai avaliar para uma pequena variação dos parâmetros de entrada no meu modelo. Ele produz grande variação na saída do modelo, na resposta do modelo? Se sim, você tem que avaliar com mais cuidado. Se não, então aquele parâmetro não é de grande sensibilidade no seu modelo. Ou seja, o seu modelo não depende, não é tão sensível àquele parâmetro, né? Porque uma pequena variação nele vai gerar uma pequena variação no modelo. Então, lembrando, né? No nosso caso, o modelo conceitual do Streeter-Phelps, né? Nós temos vários fenômenos que interagem no balanço do OD, né? A lembrar a reaeração atmosférica, que vai fazer o balanço do oxigênio dissolvido. Você tem a DBO solúvel e finamente particulada, que vai ser oxidada, né, pelos micro-organismos. Você pode ter uma DBO suspensa, que vai
vai sedimentar e vai contribuir com parte, né, de demanda bentônica, né? A demanda bentônica é a demanda de oxigênio para degradar matéria orgânica aqui no fundo, né? Você pode ter revolvimento desse lodo e adentrar com DBO de novo para o seio do fluido, né? Para ele ficar em suspensão. Você pode ter a produção de oxigênio a partir da fotossíntese, né? E você também pode ter o consumo de oxigênio dissolvido pelos processos de nitrificação, né? As nitrobacters, as nitrosomonas, né? Quando você sai de nitrogênio orgânico, nitrogênio amoniacal para nitrito e nitrato, certo? Então, ocorre que você acaba tendo que, como são muitos processos que interferem no seu modelo, você tem que fazer simplificações, né? E algumas formulações de hipótese, né? Que a gente pode chamar de hipóteses simplificadoras. Então, por exemplo, você pode dizer assim, bom, eu não vou considerar a parte de anaerobiose, então a equação diferencial de anaerobiose não me interessa muito. Eu posso desconsiderar também toda a parte de sedimentação, vou desconsiderar a parte de nitrificação, vou desconsiderar a parte de demanda bentônica, né, que é a demanda lá no fundo do canal. E também a parte de fotossíntese e respiração, que é difícil medir, né? Então, o que vai sobrar para mim, basicamente, desoxigenação e reação. Esse daqui é o modelo do Streeter-Phelps, né? Como nós vimos. Então, você parte do conceito, do modelo conceitual, organiza isso em equações, aí você percebe que não dá para fazer tudo, que não dá para fazer medição de tudo, que você não tem todas as informações possíveis, que os modelos que tem disponível, nem todos modelos você tem como alimentar as informações que eles pedem, então você vai reduzindo, vai diminuindo a complexidade deles, né? Claro, ao diminuir essa complexidade aqui em termos de várias funções, você também aumenta a incerteza na saída dos seus resultados, né? Então, nosso modelo agora fica aí um modelo mais simples, né? Como nós vimos. Então, o déficit com relação ao tempo é a parte, né? O balanço entre a parte de decomposição e a parte de reeração do modelo. Deixa eu só mais esse exemplo aqui, para voltar ao exemplo de modelagem hidrológica, para dizer assim, essas simplificações, né, que a gente vai fazendo nos modelos, a gente também faz bastante na hidrologia, né? Então, por exemplo, se você tem aqui modelos com informação mais espacializada, então aqui é uma bacia que você tem a nível de pixel ou grid, né, informações para cada uma dessas células na bacia, né, e você consegue aplicar as equações completas da quantidade de movimento e da conservação da massa, né, você então pode utilizar as equações completas de Saint-Venant em cada um desses, né, dessas células aqui. É um modelo distribuído, certo? Mas você também pode simplificar, né? Você pode trabalhar, então, em vez de trabalhar com um modelo distribuído, um modelo, digamos, semi-distribuído, né? Ou distribuído agora só que na forma de planos. Então, vou dividir isso aqui em 3 partes, né? E cada parte dessa eu vou aplicar a equação a um plano inclinado. Então, aqui você trabalharia com o modelo de onda cinemática, né? Modelo hidrológico de onda cinemática, que são a aplicação dessas equações. Vou simplificar mais um pouco, em vez de trabalhar com a parte do modelo de onda cinemática, que considera a equação da continuidade e a equação de Manning aqui, vou trabalhar como se fossem pequenos reservatórios. A gente volta naquele modelo de reservatório, né? Mas eu posso simplificar ainda mais, né? Então vou trabalhar com um modelo de caixa preta, simplesmente relaciono a entrada com a saída, né? Então a vazão de saída aqui, ela é função de alguns parâmetros de entrada, né? Ou do próprio sistema, mas você não sabe o que está acontecendo no sistema, ele é uma caixa preta, né? Você só relaciona entrada com saída. É muito comum fazer isso, modelos de regressão, por exemplo, né? A parte estatística faz isso, né? Você acha uma função
por meio dos mínimos quadrados, né, que relaciona a vazão, a sua variável de saída, que no caso aqui é a vazão, com uma variável de entrada, pode ser, por exemplo, a precipitação. Então, aqui teria um exemplo disso, né, uma bacia, né, com toda a sua complexidade, com uma rede de canais em cada uma das subbacias, ela pode ser representada cada uma delas como pequenos reservatórios. E aí você pode aplicar a equação do reservatório em cada um desses reservatórios que representam as bacias, né? E aí você ter no exutório aqui no final, né, aqui, o seu hidrograma, né, de saída, por exemplo. Tá? Então, observem que às vezes é necessário fazer todo esse processo de simplificação para que a gente consiga, né, modelar de acordo com as informações que a gente tem disponível. Então, além disso, tem uma outra questão também na modelagem, por exemplo, de qualidade da água. Isso aqui é um exemplo lá do modelo Qual2Z, né, em que você tem que discretizar o modelo, né? E o processo de discretização espacial e temporal do modelo é importante. A discretização é, na verdade, você pegar, por exemplo, esse aqui, rio, né? Aqui os afluentes, né? E subdividir esse rio em pequenos tamanhos, né? Em pequenos trechos para você aplicar as equações. Então, quantos trechos são necessários, né? Para você aplicar e chegar num bom resultado? Ou seja, a quantidade de subtrechos ou de trechos aqui, essa subdivisão, esse ΔX, né, do modelo, essa discretização espacial, ela pode influenciar na resposta do modelo. Então, pode ser que às vezes o método numérico não consiga convergir a resposta, né, achar o resultado da saída do modelo de acordo com o tamanho desse ΔX, né? Vale lembrar que a gente tem lá a chamada condição de Coran, né? Por exemplo, para a discretização do modelo. Então, tem que respeitar essa condição, né? Para que você tenha um ΔT suficiente para que seu modelo consiga efetuar os cálculos e convergir resultados sem dar problemas. Então, o seu modelo depende também dessa questão da discretização, tanto temporal quanto espacial. Aqui só tem mais um exemplo, né, para mostrar aí o balanço, né? Se fosse um modelo um pouco mais completo de qualidade da água, né? Esse aqui é o modelo Qual2Z, tá? Enfim, só para dizer da importância aí dessa discretização, que também pode ser uma fonte de incerteza, uma fonte de mudanças nos valores do resultado do seu modelo. Bom, são muitas considerações, né? E ainda tem os métodos, né, que a gente pode utilizar. Por exemplo, se for método de solução analítica, né, lá do cálculo, né, cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, ou solução das equações diferenciais ordenadas ou parciais, né, por métodos numéricos, como diferenças finitas, né, que a gente utiliza muito na modelagem hidrológica, no próprio modelagem de qualidade da água, ou ainda volumes finitos, elementos finitos, né? Bom, isso aqui é só para a gente lembrar, né, o que é essa discretização, né? Então, imagine que tem essa curva aqui, que está representando a variação da função do resultado do modelo no tempo. Se a gente tomar uma pequena parte dessa curva, dar um zoom nela, ela está fazendo essa curvatura aqui, né? Esse aqui é o valor real, né, da função. Mas às vezes a gente quer resolver o problema por meio de um método numérico. A gente vai quebrar essa função em vários pedacinhos, né? Em vários ΔTs, em vários intervalos de tempo, ou o que a gente chama de discretização espacial, né? Pequenos ΔTs. Então esse ΔT, ele tende a ter esse tamanho aqui, né? Então ele vai ter sempre uma diferença entre a função real e a função aproximada. Claro, à medida que eu diminuo a distância entre T1 e T2 aqui, tendo o ΔT tomando o limite, né, para ΔT
limite para ΔT tendendo a zero, eu vou diminuindo isso aqui, né? Essa distância. Aí eu vou construindo uma função que seja mais próxima da minha solução, né? Analítica, por exemplo. Isso aqui é só para a gente lembrar, né? A representação computacional por meio de diferenças finitas, né? Então, eu tomo uma função em x está aqui, né? Nesse ponto médio, menos a função de x menos ΔX, então eu tenho ΔX, de um x para o outro eu tenho ΔX, né? Então a função no ponto que eu estou no ponto inicial, menos a função no ponto anterior, isso vai dar essa diferença aqui na curva, nessa reta, essa diferença, dividido por ΔX. Eu posso fazer isso para a função, eu posso fazer isso tomando a parte anterior, a parte posterior, ou seja, a parte para frente, né, forward difference, né, que seria o f de x mais ΔX menos o f em x, dividido por ΔX, ou ainda posso tomar a diferença central, né, que não seria nem essa primeira, nem essa segunda aqui, mas seria uma média das duas, né. Então, seria o f de x mais ΔX, menos o f de x menos ΔX, só que agora dividido por 2 ΔX. Então, claro, tem vários métodos, né, várias formas de a gente aplicar. Tá? Só para lembrar dessa coisa, né, que fazer uma modelagem envolve todos esses passos. Né? E aí, claro, como eu disse, depois a gente pode representar no pacote, no software, na linguagem de programação que for mais interessante, né, em MATLAB, em R, ou em pacotes de Python, né, NumPy, SciPy, fazer gráficos aí com pandas, com Matplotlib, enfim, aqui tem um exemplo, né, de Interphelps no MATLAB. Tá? Então, nós vimos que um dos nossos desafios que já resolvemos no Streeter-Phelps foi a questão da calibração, né? Então, saindo aqui de uma representação da função muito distante, né, do simulado do observado, para um resultado que se aproxima mais, né, o simulado do observado. Então, isso era o nosso desejo, minimizar a distância entre a saída do modelo e as observações de campo. Né? Nós fizemos isso com o solver do Excel, né? Minimizando os erros, né? Ou maximizando a função objetivo, que era a função CD, né? O coeficiente de determinação. Né? Deixa eu pegar aqui. Então, tem várias funções objetivos para calibração, né? Então, uma das nossas funções objetivos, como eu disse que usamos, foi o coeficiente de determinação CD, que aqui no caso está escrito como R², que é também chamado coeficiente de determinação de Nash-Sutcliffe. Mas tem outras funções objetivos, né, que a gente pretende maximizar ou minimizar. Nesse caso, a gente quer maximizar, né, o coeficiente de determinação. No caso do erro médio padrão, a gente quer minimizar, né? Então aqui está a forma do erro médio padrão. Ou também tem um erro médio padrão invertido. Enfim, e aí, bom, nós vimos, né? Nós vimos o exemplo lá, né? Nós calibrando, nós aproximamos os valores observados, são os círculos vermelhos, da curva simulada em azul, né? Tanto para o D quanto para a DBO. Então a ideia básica é utilizar uma parte dos dados observados para calibrar o modelo e uma outra parte para fazer a validação. Então a gente chama de período de calibração e período de validação. Você tem uma série de dados observados, uma parte dos dados observados você faz para calibrar, e você, beleza, calibrei o modelo, vamos ver se ele está rodando bem mesmo, né? Aí põe ele para rodar e comparo ele com os outros dados, a outra porção, o outro período de dados que eu tenho observado, para ver se ele vai se comportar tentando representar a tendência dos dados observados. Tá bom? Essa é a ideia. Agora, tem a ideia da estimativa da incerteza, né? É que assim, quando a gente faz o procedimento de calibração, né?
o meu parâmetro ele varia, né? Eu posso ter valores mínimos, valores máximos, dentro de uma faixa de valores e valores mais tendenciais, né? Como se fosse uma distribuição normal aqui dos seus parâmetros. E eu rodo o modelo para cada um desses parâmetros. Então eu não vou ter uma única saída, né, para um conjunto de parâmetros. Eu vou ter uma nuvem, expressa aqui, né, por essa cor rosa, uma nuvem de saída, né, com várias curvas, tá, de acordo com o valor do parâmetro que eu estou entrando. Por quê? Porque às vezes eu tenho um parâmetro, um único valor de parâmetro, únicos valores de KD e de K2, vai me dar só uma curva, mas na verdade a gente sabe que pode mudar um pouco, né? Pode variar por causa das incertezas envolvidas no modelo. Então, a ideia de fazer análise de incerteza é justamente tentar capturar essa variação possível do modelo. Então, faço várias rodadas no modelo, sei lá, tipo 1000 rodadas modelos, cada um com valor de parâmetro diferente, e vejo, né, para onde que vai estar o máximo e o mínimo, onde que vai estar a faixa de trabalho, a faixa de operação ali do seu modelo, da saída do modelo. Então isso é o que caracteriza a incerteza da saída do modelo, né? Ele pode apresentar o resultado tanto aqui nesse ponto, inferior aqui, quanto superior lá em cima, né? E pode ter uma média, né? Um resultado médio aqui, mediano dentro dessa amplitude de variação. Tá? Então, nós fizemos a calibração, né? Lembrando lá para o nosso modelo do Streeter-Phelps, né? Utilizando o coeficiente de determinação para os valores observados, comparado com os valores estimados, calculamos o erro e tentamos diminuir esse erro, né? E maximizar o coeficiente de determinação. Beleza? Agora, então, a gente vai passar a considerar essa questão assim, de avaliar melhor o modelo e a ver como que a gente pode operar de fato, aplicar de fato essa análise de incerteza. Né? Por enquanto foi tudo muito conceitual, para a gente ter noção das coisas. Né? Então, para a gente fazer uma verificação melhor do modelo, a gente fala em análise de resíduos do modelo. A análise de resíduos do modelo é o quanto o seu modelo está errando. Né? O observado menos o estimado ou simulado pelo modelo. Certo? Então, analisar os resíduos do modelo pode ser importante, né? Para ajudar a gente a pensar se, de fato, o meu modelo está conseguindo representar o fenômeno. Se ele tem erros muito grandes, ou se os erros variam muito, o modelo não está bem ajustado, né? Então, tem alguns pressupostos para análise de resíduos do modelo. Então, eu vou enunciar cada um desses pressupostos e depois mostrar as possíveis combinações, né, na saída dos erros do modelo, né? E ver como que isso pode ajudar a gente a melhorar o modelo, tá bom? Então vamos primeiro aos pressupostos aqui da análise de resíduos do modelo. A ideia é que a média da distribuição probabilística dos erros deve ser zero. Então a média do erro deve estar em torno de zero. Claro, você vai ter um desvio padrão, mas a média ali em torno de zero. A variância da distribuição dos erros deve ser constante ao longo do x. A ideia da variância é ter uma distribuição, né? Desculpa, a ideia dos erros, né? A variância dos erros ter uma distribuição constante é justamente para você evitar o que nós chamamos de heterocedasticidade. Heterocedasticidade, ou seja, quando a variação ela é constante, desculpa, a variância, né? Ela tem uma distribuição constante. Variância de quem? Dos erros, tá? Então, a variância dos erros tem uma distribuição constante, a gente tem o fenômeno que nós chamamos homocedasticidade. Isso é importante porque, deixa eu ver o slide, por exemplo, esse exemplo aqui, ó, dos erros, né? Então, esse aqui são as várias formas de você avaliar os erros, que é a parte da análise de erros do modelo, que a gente chama de verificação. Por exemplo, nessa primeira figura, né, os resíduos estão aleatoriamente distribuídos ao longo do valor zero. A gente sabe que os resíduos têm que ser próximo de zero, né?
Aqui os resíduos não estão distribuídos ao longo do valor zero, eles são um pouco mais abaixo, tá vendo? A linha do zero está aqui, ó. Nesse terceiro caso aqui, você tem os resíduos com uma certa estrutura, parece que tem uma certa função, né? Uma função quadrática aqui, parece, será? Não sei, mas enfim, parece ter uma função aqui nos resíduos, né? Ele sobe, desce, tem alguma estrutura, né? Ou seja, tem uma não aleatoriedade. Então, a ideia é que os erros sejam distribuídos aleatoriamente, tá? Isso é importante. E a média igual a zero. E por que isso, né? Porque a gente quer que o erro seja o mínimo possível. Então, eles vão estar oscilando ali e no entorno do zero, certo? E aqui, então, no quarto exemplo, então aqui a gente tem, observe, os erros do modelo para cada ponto, para cada dado que você tem, né? Cada dado observado, você tem um erro, né? Que são esses quadradinhos aqui. E observe que os erros, eles vão aumentando à medida que vai aumentando o valor de x. Ou seja, à medida que você vai alterando os seus dados observados, você tem um aumento dos erros. Então, a variância dos erros, ela não é constante, né? Porque está sempre aumentando, tá vendo? Ou nesse caso aqui, diminuindo, né? Mas está sempre, a variância está sempre aumentando, né? Então, aqui a gente chama de heteroscedasticidade, tá? Então, a gente não deseja essa situação. Se isso acontecer, quer dizer que você tem, então, resíduos com variância não constante. Logo, o que você vai fazer quando você chega numa situação dessa? Você tem que ajustar o seu modelo. Uma possível forma de você ajustar o seu modelo para esses casos aqui é você transformar os valores de y. Quer dizer, as saídas do seu modelo, por exemplo, você aplicar o log, né? Em vez de você trabalhar com a vazão de saída do modelo, você trabalha com log ou com ln da vazão. O mesmo raciocínio vale para o caso do oxigênio dissolvido no modelo Streeter-Phelps, por exemplo. Tá? Então você usa aquelas transformações que eu comentei nas aulas anteriores, numa aula anterior, né? Quando eu iniciei falando sobre análise de dados multivariada. Eu apresentei lá vários tipos de transformação que você pode utilizar para trabalhar os dados. Só voltando aqui então, lembrar, essa aqui é a situação desejável do modelo. Essa situação aqui que você tem todo mundo abaixo, né? Parece que está todo mundo assim, está deslocado para baixo, né? O ideal era que estivesse em torno do zero, mas eles não estão em torno do zero, parece que estão em torno de algum valor aqui. Então, uma possível forma de você melhorar, ajustar o seu modelo aqui, é só a introdução de um termo constante, para poder fazer um contrabalanceamento, né, desse erro. Um termo constante no seu modelo, né? Ela vai ter toda a equação do modelo e você adiciona uma constante ou subtrai uma constante, enfim. Tá bom? Beleza? Então, análise dos erros do modelo. Então, lembrando, a média dos erros precisa ser zero, a variância, o ideal é que ela seja constante. A distribuição de probabilidade dos erros deve ser normal. Tá? Então, o ideal é trabalhar que os erros sigam a distribuição normal. Mas como é que a gente sabe que vai seguir uma distribuição normal? Precisa aplicar um teste estatístico. Um teste de normalidade, pode ser tipo Kolmogorov-Smirnov, Anderson-Darling, enfim, tem vários, né? Uma outra característica importante dos erros dos resíduos, né, ou erros do seu modelo, é que os erros associados a duas observações diferentes devem ser independentes. Então, os erros ou os resíduos têm que ser independentes. Quer dizer, o erro associado a um determinado valor de y, no caso a vazão ou o OD, não deve ter efeito nos erros associados a outros valores de y. Então, essa é a ideia de independência estatística, né? O erro de um determinado valor na saída do seu modelo não deve interferir na ocorrência de um outro valor da saída do seu modelo. Tá? Então, isso é independência estatística.
E os erros não devem ser autocorrelacionados, quer dizer, o erro de um determinado ponto no espaço ou no tempo não deve ser correlacionado com os erros em pontos ou espaços anteriores ou posteriores a ele. Que também tem um pouco da ideia de independência, né? Beleza, então essas são as características de análise do seu resíduo. Como é que eu calculo o resíduo mesmo? Bom, então, para cada ponto, nesse caso aqui a distância, né? A 5 km, 27, 47 km, eu tenho um dado observado, 1.8, 5.2, 5.8. Eu tenho o estimado pelo modelo, 2.39, 4,57, 6,34. Eu faço a diferença entre esses valores para achar o erro. Tá vendo? Os erros aqui 0.3, 0.3, 0.2. O ideal é que fosse mais próximo de zero, né? Então, aí a gente tem que ajustar o modelo, calibrar o modelo, encontrar melhores valores para os parâmetros KD e K2, até que esse erro diminua, né? Certo? E aí chegar nessa situação aqui, né? Então, esse valor aqui é o quê? É o valor do OD observado menos estimado, né? Esse aqui é do segundo ponto, observado menos estimado. Do terceiro ponto, observado menos estimado, etc. Isso é o resíduo, é o erro. No caso do nosso exemplo que a gente está fazendo, só são 3 pontos, né? Então, nós teremos apenas 3 pontos aqui, não essa quantidade toda, tá? Beleza. O que faz aumentar o erro no modelo? Quer dizer, quais são as principais fontes de incerteza na modelagem de sistemas ambientais? Né? Então, eu trouxe aqui essa imagem para a gente pensar um pouco as diversas fontes, né? Seja na coleta e registro dos dados de monitoramento, seja na estrutura dos modelos matemáticos ou ainda no processo de calibração dos modelos. Cada uma dessas etapas tem as suas fontes de incerteza, né? Que podem contribuir para incertezas na saída do modelo, né? Que podem aumentar o erro na modelagem, ou seja, pode aumentar os resíduos, né? A distância ali entre o observado e o simulado, tá bom? Então a gente tem aqui na parte de coleta e registro de dados, erros na coleta de dados dos diversos tipos que a gente usa, hidrometeorológico, solo e vegetação, a redução dos dados pontuais em médias espaciais, isso gera incerteza, né? A redução de dados contínuos em médias temporais, erro no processo de estimação indireta dos dados. Na parte de estruturas do modelo, você tem o que nós chamamos de falta de conhecimento, ou a incerteza baseada no conhecimento, que é o conhecimento limitado dos processos e fenômenos. Né? A gente comentou um pouquinho disso lá na aula sobre análise de risco e incerteza, né, em recursos hídricos, que vocês assistiram. Aproximações para que as representações desse processo sejam tratadas. Então, a gente viu lá a quantidade de limitações, aproximações, simplificações, hipóteses simplificadoras que a gente acaba fazendo nos modelos, né? Seja na parte de qualidade da água ou na modelagem hidrológica. Tratamento de variáveis espaciais de forma concentrada. O tratamento sequenciais de processos que são concomitantes, então, quer dizer, você põe um encadeamento de processos, mas na verdade eles estão correndo ao mesmo tempo, de forma sinérgica. É difícil modelar isso, então a gente acaba fazendo a coisa, cada um na sua caixinha, primeiro um, depois o outro, né, uma coisa de cada vez. Isso acaba também fazendo com que a gente não consiga representar bem a realidade, né, tal como ela ocorre. Ou mesmo a gente omitir alguns processos, né? Que a gente julga que são menos importantes. Cortou aqui a edição do slide, tá? E na calibração dos modelos, a gente tem, bom, primeiro a subjetividade é um processo de tentativa e erro, né? Eu mostrei para vocês um pouco a ideia de tentativa e erro na última aula, quando a gente calibrou, né? Alterando os valores de KD e K2, sem usar o solver para otimizar. Né? E mesmo na escolha de funções objetivas que a gente vai otimizar, maximizar ou minimizar no solver, as diferentes funções objetivos, né, elas podem dar resultados diferentes. Por exemplo, nós usamos coeficiente de determinação, mas a gente poderia ter usado o erro médio quadrático. Né? Talvez desse um resultado diferente na calibração. Tá?
E aí, claro, você teria outro valor, uma outra possibilidade de valores de K1 e K2 que iriam melhorar o seu modelo. Quer dizer, então a gente começa a ter um conjunto, não só um único valor para cada parâmetro, mas um conjunto de valores que podem melhorar o meu modelo. Lembrar que muitas vezes a gente consegue atingir mínimos locais, mas se a gente ampliar um pouco o espaço de busca das soluções, né, que melhoram o nosso modelo, elas talvez não sejam os mínimos globais da solução, né, quando a gente está tentando minimizar o erro. Então, a ideia qual é? Você tendo seu sistema aqui definido, né, você tem uma série de equações, né, então você tem um vetor, né, das suas variáveis, aqui está em negrito a ideia é que seja um vetor, né, então a derivada, a taxa de variação, né, as suas equações diferenciais das suas variáveis, cada x aqui é uma variável, né, função do próprio x, dos dados, né, do modelo, dos seus parâmetros e dos dados de entrada. Então você tem um sistema de equações diferenciais que vai designar seu modelo. Vamos supor que seja as duas equações diferenciais lá do modelo Streeter-Phelps, né? Então a gente tem a equação diferencial que vai definir o modelo. Como cada entrada tem as suas fontes de erro, então, por exemplo, aqui os variáveis de entrada chamada U, a gente precisa também definir os parâmetros K1 e KD, que a gente está designando parâmetros como θ, né? E também as condições iniciais, ou as variáveis de estado inicial, concentração inicial de OD, concentração inicial de DBO, concentração de saturação, etc. Tudo aqui, né? Tudo isso entra no modelo. Ocorre que a gente não vai mais tomar, para avaliar a incerteza, a gente não tomaria apenas um valor único, né, de cada uma dessas partes de entrada do modelo, porque na verdade essas variáveis, esses parâmetros, eles variam, né? Eles têm uma amplitude da variação dos seus valores. Então, por isso a ideia aqui de ter uma distribuição de probabilidade, né? Ou seja, uma curva aqui, muito parecida com uma curva normal, né? Cada um deles, em que você tem a probabilidade de ocorrência de determinados valores, né? E aí, para uma determinada rodada de modelos, uma rodada de modelo, eu sorteio, né, para uma probabilidade tal aqui, que ele vai sortear um valor para as variáveis de condição inicial, com a probabilidade tal, uma determinada probabilidade, ele vai assumir aqui, vai sortear, né, um valor das variáveis de entrada. E aqui é a mesma coisa, né? Então você não tem mais um valor único, fixo, determinístico, mas um valor probabilístico, né, de cada uma dessas variáveis. Até porque esses dados eles variam devido às suas incertezas, beleza? E aí a saída do modelo também vai variar, né? Se você tem dados de entrada variando, a saída do modelo também vai gerar diversos valores, tá? E aí você vai comparar isso com as observações de campo, para que seriam os dados de calibração, e vai verificar, né, se está próximo ou não a saída da observação. Se não tiver bom, fazendo inclusive análise de erro, né, aí você tem que melhorar suas estimativas, né? Melhorar a estimativa dos parâmetros de entrada, das variáveis de entrada e das condições iniciais do modelo. Tá? Então essa é a ideia. As coisas não funcionam agora com valores determinísticos, mas pode assumir vários valores a depender das condições, né, de aplicação do modelo. Tá? Muito bem. Então isso aqui é conceito, né? Agora vamos tentar aplicar essa ideia, né, de variar os dados de entrada para ver o que acontece no nosso modelo, para analisar a incerteza dele. Então, para isso, a gente vai recorrer à chamada simulação Monte Carlo, muito utilizado na análise de incerteza. O que a gente vai fazer com a simulação Monte Carlo? Então, para cada um dos dados de entrada, a gente vai estabelecer uma faixa de variação. Não era isso que a gente estava pensando aqui? Então, tem vários valores associados a uma curva de probabilidade.
Então tem uma faixa de variação desses dados. A gente vai assumir isso, a gente vai estabelecer um valor mínimo e um máximo, e dentro desses valores mínimo e máximo, a gente vai sortear valores, sei lá, centenas de valores, né? Muitos valores. E para cada um desses valores a gente vai rodar um modelo, né? Então a ideia, depois de estabelecida a faixa, a gente gera aleatoriamente os dados de entrada dentro dessa faixa de valores. Essa geração aleatória pode ser a partir da distribuição de probabilidade, né? Então, eu sorteio aleatoriamente, por exemplo, utilizando uma distribuição uniforme de probabilidade ou uma distribuição normal, né? Teria um formato mais parecido com esse aqui, né? Daí a gente calcula os valores das variáveis de saída. Então, a gente roda o modelo para cada um desses valores sorteados. A gente salva esses dados de entrada e daí a gente se pergunta se a gente quer fazer outra simulação ou não, se aquilo já está bom para avaliar. Se sim, a gente volta aqui a girar os dados, segue o passo novamente. Então é como se a gente estivesse rodando o modelo centenas de vezes, milhares de vezes, né? Até verificar o quanto o meu modelo está variando na sua saída em função da variação dos dados de entrada. Tá? Então, a gente pode utilizar uma distribuição uniforme, né? Para isso a gente pode usar o Excel, né? Vai lá em ferramenta, análise de dados, geração de número aleatório. A gente pode escolher número aleatório uniforme. A gente utiliza, seleciona lá mínimo igual a 0, máximo igual a 1. Esse semente aqui igual a 1 só para não gerar novamente os dados. Ou também a gente pode utilizar a distribuição normal. A diferença, o caminho é o mesmo, a diferença é que a gente entra com a média e desvio padrão. Tá? Então a média igual a 0, desvio padrão igual a 1. A ideia é o seguinte, pegar dentro do valor mínimo e máximo, ou seja, entre 0 e 1, uma grande quantidade de valores, sortear uma grande quantidade de valores, né? Por quê? Porque aí a geração de valores, segundo uma distribuição uniforme, por exemplo, dentro dessa faixa especificada, pode ser feita assim, ó. O valor a ser sorteado vai ser o quê? Vai ser o valor mínimo. Então, se eu tenho um mínimo e um máximo na minha distribuição, né? Mais esse valor aleatório que foi gerado, né? Essa daqui é a função aleatória mesmo do Excel, tá? Vezes a amplitude, que é o máximo menos o mínimo, né? Então, eu sempre vou partir do mínimo e vou adicionando ao mínimo uma porcentagem, né? Se é de 0 a 1, uma porcentagem da amplitude, né? Uma outra forma da gente gerar valores aleatórios é pensar entre mínimo e máximo, né? Pensar que o mínimo vai ser um valor médio, então a gente pode fazer uma análise estatística e extrair um valor médio dos dados observados, por exemplo, e aí, a partir desse médio, partindo do médio, a gente pode adotar essa equação, que é a média vezes 1 menos uma percentual de variação daquela variável. Vamos supor, a variável o parâmetro de entrada KD, ele tem uma porcentagem de variação alta, digamos 50%. É bastante, né? A variável da vazão, a vazão não varia muito naquele rio, né? Então a porcentagem de variação dele é de 15%. Então você põe 15 aqui e multiplica pela média da variável de entrada, né? Então você vai estar gerando o valor mínimo. Ou para gerar o valor máximo, a média vezes 1 mais o percentual de variação, né? Então, é uma forma de você gerar valores aleatórios, tá? Você pode pensar no valor mínimo para inserir aqui e no valor máximo para inserir aqui, né? Nessa conta, certo? A partir da média, tá? Mas se você já tem os valores mínimos e máximos no seu histórico de dados, você pode utilizar, ou você adota o mínimo e o máximo, né? Você pode utilizar direto a equação de cima para gerar os valores aleatórios. Beleza? Então, vai gerar centenas de valores aleatórios, vai rodar o modelo várias vezes. Tá. Então, só para dar um exemplo, né? Caso haja incerteza no valor da DBO dos esgotos, mas haja evidência de que ele varia entre 250 milímetros por litro e 350, você sabe que é um mínimo ali de 250 e um máximo de 350 milímetros por litro de DBO, vai ocorrer, né? Isso dada o conhecimento de campo, conhecimento dos dados, né? De coleta, série de dados. Então, a gente vai assumir que o valor mínimo é 250 e o valor máximo é 350. Tá? Se o número aleatório gerado pela função aleatório for igual a 0, né, o valor de DBO
gerado será igual a 250 mais, vamos ver a equação, o mínimo mais o aleatório mais a amplitude, máximo menos o mínimo, né? Então, 250 mais o aleatório, que é 0, e a amplitude, 350 menos 250. Isso dá 250, que é o próprio valor mínimo. Mas, caso o aleatório gerado pela função aleatória seja igual a 1, ele vai dar o máximo. Para qualquer outro valor aleatório, então, gerado, o valor da DBO vai estar entre 250 e 350. Vamos supor que seja o número 0,42. Então, a equação vai ficar o mínimo, 250, mais 0,42, que é o valor aleatório, vezes a amplitude, 350 mais 250. Isso dá 292 mg por litro. A gente vai rodar o modelo com esse valor e com todos os outros valores, né, que nós encontrarmos. Então, a gente pode fazer, por exemplo, em 1000 rodadas do modelo, serem gerados 1000 diferentes valores de DBO de esgoto, com todos eles compreendidos em 250 e 350. Tá? Então, quanto maior a incerteza no dado de entrada, maior deverá ser essa largura da faixa, essa amplitude. Né? Beleza? Então, isso aqui é para gerar os números aleatórios. Nós estamos aqui, ó, na segunda etapa. Aí, agora a gente roda o modelo com esses valores e salva os dados de entrada para poder fazer uma análise estatística dos resultados. Né? Imagina fazer uma análise de dados com 1000 valores diferentes, é legal, porque você consegue ver o quanto seu modelo está variando, né, em função dos dados de entrada. Muito bem. Isso está lá naquela planilha do Excel. Eu vou abrir ela aqui. Então, abrindo a nossa planilha aqui, né, de análise de incerteza. Então, a gente tem, né, modelo de oxigênio dissolvido Streeter Phelps para uma simulação de Monte Carlo com 1000 rodadas do modelo. Lembrando que os dados que a gente mexe aqui são os dados em azul, né, preencher os dados em azul. Então, olha só, primeiro a gente vai especificar os valores dos dados de entrada, tá? Então, a gente pode trabalhar, né, lembrando, a partir do valor médio. Então, a gente põe aqui os dados do valor médio, que são os dados do exemplo que a gente está trabalhando. Então, vazão do rio, esse valor aqui mais por segundo. Vazão do esgoto, a DBO do rio, DBO do esgoto. O mesmo exemplo que a gente fez, a calibração na aula passada. Né? E aí depois, aqui os dados de mistura, que já são processamento, né? já é cálculo, certo? O DBO na mistura, o D na mistura, enfim. E aqui o tempo de percurso para diversas distâncias, né? Lembra isso aqui, o perfil do OD. Isso aqui a gente é feito na forma de coluna, agora a gente está aqui na forma de linha, né? Porque a gente vai aplicar o modelo de outra forma, tá? Então, beleza. Então, a gente tem aqui os dados de entrada. Vamos aplicar, então, uma faixa de variação para esses dados. Né? Vamos começar, então, com a distribuição uniforme. A planilha está organizada assim, para distribuição uniforme e para distribuição normal. Tá? É a mesma estrutura, tá? Só vai mudar a distribuição de probabilidade adotada. Então, na distribuição uniforme, a gente trabalha assim, o valor mínimo da faixa vai ser esse valor médio que o exercício deu, né? Que a gente tem monitorado lá no Rio, a gente foi lá e mediu a vazão, por exemplo, vezes 1 menos o percentual de variação. E o valor máximo vai ser a média vezes 1 mais o percentual de variação. Então, a gente vai definir aqui um percentual de variação, tá? Vamos supor que o percentual de variação da vazão do rio é de 10, da vazão do esgoto é de 10%, não são grandes variações, né? E aí vai. Ó, o KD já aumenta um pouquinho e a gente sabe que o modelo de Streeter Phelps é bem sensível ao K2. Então, eu ponho aqui uma taxa de variação maior no K2. Tá? E assim sucessivamente, para todos os meus dados de entrada. Né? Os dados de entrada ou parâmetros de entrada, né? Que são as variáveis de entrada e aqui os parâmetros, né? K1, K2, KD. Beleza? Então agora ficou fácil. A gente tem a porcentagem de variação, basta substituir nessa equação. Então a gente vai pegar essas equações aqui e colocá-las aqui. Ó. Tá vendo? Olha lá. Tá. Beleza. E a gente faz o cálculo, né, considerando essa equação de cima aqui para a vazão, né, considerando a média dela. Então, vai selecionar a média e
a porcentagem de variação, tá? Então, se isso aqui, se essa equação for menor que zero, então a gente substitui zero, senão a gente faz a conta, tá? É isso que a gente está fazendo. E a gente aplica essa equação para todos os outros. Então a gente sempre vai ter um valor mínimo e um máximo. Aí, o que a gente vai fazer? Para cada um desses mínimos e máximos, a gente vai sortear valores, né, aleatórios, certo? Para fazer essa parte aleatória, aqui a gente tem duas abas de apoio. Uma que já foram gerados dados aleatórios de uma distribuição uniforme, né? E aí a gente calcula, então, a partir dessa equação aqui, né? O valor que eu vou simular, o valor aleatório que eu vou simular, vai ser o valor mínimo mais esse aleatório vezes essa diferença, né? Do máximo para o mínimo. Então, por enquanto, aqui nós achamos o máximo e o mínimo, tá? E aí, bom, aqui já estão os resultados. Se a gente descer um pouco mais na planilha, já volta os resultados. Então, está aqui a simulação Monte Carlo. Então, aqui a gente vai gerar, para cada uma das variáveis, tá vendo? Vazão do rio, vazão de esgoto, cada uma das variáveis de entrada e os parâmetros, a gente vai fazer várias rodadas, 1000 rodadas. Então, a primeira rodada está aqui. O dado sorteado para a vazão do rio vai ser o valor médio, né? Vai ser o valor médio mais o aleatório uniforme, que está nessa aba aqui, vezes a diferença entre máximo e mínimo que nós calculamos, tá? A gente põe um condicional C só para verificar se ele for zero. Se ele for menor que zero, a gente não vai aceitar, né? Valores negativos, então a gente só adota zero, tá? Do contrário, ele vai calcular e vai jogar o valor aqui para nós. Então a gente faz isso para todos na primeira rodada, para todos numa segunda rodada, sempre pegando um valor aleatório, tá? E aí a gente, ou seja, vai ter 1000 resultados de vazão do rio, 1000 resultados de vazão de esgoto, 1000 resultados de DPO, 1000. Isso vai também valer, então, para a hora que a gente for calcular, fazer a simulação ao longo do trecho do rio, né? Então, eu vou adotar o tempo de percurso, ele vai também vai assumir valores em função dos valores aleatórios, né, que está sendo calculado aqui anteriormente. E o perfil do AD calculado pela equação do Streeter-Phelps, né, aquela equação que eu apresentei, aquela grande equação que eu apresentei semana passada, tá, que está aqui. Ele vai sendo feito, então, para cada distância, vai adotando os valores aqui, vai, né, sorteando os valores para mim. Então, aqui está o resultado do modelo aplicado para cada ponto do rio e para cada rodada, né? Cada um desses aqui é uma rodada. Rodada 1, para a concentração de OD no início do lançamento. A rodada 1 com resultado da concentração de OD 2,5 km abaixo do lançamento, 7,5 km abaixo do lançamento, 12,5 km abaixo do lançamento, etc., até completar os 50 km de simulação. Tudo isso, cada linha dessa, então, é uma rodada do modelo. Então, você tem 1000 resultados, tá? Para cada situação. E aí, claro, a gente pode calcular o OD mínimo, né? Para avaliar se a situação crítica foi atingida. Beleza? Ótimo. Então, a gente tem todos esses resultados. O que a gente vai fazer? Vamos fazer uma análise estatística deles, né? Então, venho aqui para cima e vou fazer aqui um gráfico da distribuição à frequência acumulada do OD, tá? Então, para avaliar, vou pegar aqueles 1000 valores e vou organizar. OD abaixo de zero. Apareceu lá que né, OD abaixo de 0,29. Não faz sentido físico isso, né? Mas OD acima de 0, OD acima de 1, OD acima de 2 mg por litro, etc.
Então, faço uma distribuição de frequências. Quantas vezes apareceram valores para cada um, quantas vezes apareceram, né, valores para cada um dessas concentrações. Então, por exemplo, a gente sabe que 71% do OD com certeza foi maior do que zero. Mas só 1,2% aqui foi maior que 5 mg por litro. Se a gente parasse para pensar num rio de classe 2, o ideal era estar a maioria aqui, né? Certo? Muito bem. E aqui a distribuição de frequência simples, né? Ou seja, descontando, né? Certo? Porque isso aqui é acumulado. Então, descontando, desagregando, né? Desacumulando, a gente fica com essa distribuição de frequência. Tá? Então, a maior parte dos dados das simulações resultaram numa concentração entre 3 e 4. Né? 21,7% dos valores do resultado das 1000 rodadas está variando de 3 a 4 microns por litro. Então, ou seja, a gente consegue avaliar para o nosso modelo o como ele está se comportando, né? Nas simulações, nos vários cenários possíveis, né? Para diferentes valores de entrada das variáveis e dos parâmetros, como que o modelo está se comportando. E aí isso é interessante para a gente avaliar, né, se numa determinada simulação, para uma fase de variação dos parâmetros de entrada, o meu modelo está respeitando a classe, né? Classe 2, por exemplo. Então, ou seja, uma forma de a gente utilizar análise de incerteza e estatística para mostrar, né, para os tomadores de decisão que a gente precisa melhorar a eficiência do tratamento antes do lançamento no rio, né, para poder ter mais resultados probabilísticos, né, aqui na faixa do 4 a 5, 5 a 6, certo? Beleza? Então, é uma aplicação muito interessante. Agora, isso é análise de incerteza, né? Então, beleza, com o Monte Carlo. A gente pode utilizar o Monte Carlo também para fazer análise de sensibilidade. Então, voltando aqui nos slides para falar da análise de sensibilidade, qual que é a ideia dela? A gente fazer testes, né? Para a gente avaliar as respostas do modelo a modificações na sua estrutura, na forma das equações, tá? Na discretização temporal espacial, nas condições iniciais de contorno, dos parâmetros, né? Para avaliar o quanto quanto cada um dessas variáveis de entrada ou parâmetros tem de importância no modelo, tá? Então, qual a importância de um determinado parâmetro para avaliar o modelo? Quer dizer, na prática a gente quer perguntar quem que é mais importante, K1 ou K2? Se um modelo tem vários parâmetros, 5 parâmetros, qual deles é menos importante? Isso é legal porque, do ponto de vista da parcimônia, da economia, né, pode ser que você possa criar um modelo, em vez de criar um modelo com 5 parâmetros, você crie com 3 ou com 4. Né, vai reduzir o seu tempo de coleta, de informações, de estudo, de análise. Tá? Então, isso economiza também na modelagem, em termos de tempo. Tá? Então, a ideia é a seguinte: se uma pequena variação no dado de entrada ou no seu parâmetro, né, causar uma grande variação nos resultados de saída do modelo, então nós devemos concentrar esforços na determinação daquele dado, né, numa determinação mais acurada, mais atenciosa, gastar mais tempo, né, na descrição, na aquisição de informações daquele dado, daquele parâmetro, porque a gente sabe que ele vai interferir bastante no modelo. Então, como fazer essa análise de sensibilidade? Como analisar quais parâmetros são mais importantes, né? Então, a gente pode fazer isso por meio de uma análise informal. Quando lá na aula passada eu mostrei assim, vamos alterar o K1 e o K2, né? Verificar. A gente pode fazer vários testes manuais para verificar a diferença da curva que vai resultar na saída do modelo, tá?
Tem também a chamada análise de erros de primeira ordem e a gente vou mostrar aqui para vocês utilizando a simulação Monte Carlo mesmo. Aproveitar que a gente vai fazer a simulação Monte Carlo e utilizar esses resultados da simulação Monte Carlo, dessas 1000 rodadas, para fazer análise de qual parâmetro influencia mais no resultado do modelo. Tá? Isso também é chamado análise de sensibilidade regionalizada. Beleza? Então, como que a gente pode fazer isso, né? Então, primeiro a gente tem lá o arquivo de dados, né, gerados pela simulação Monte Carlo, certo? Aí um segundo passo é separar esses resultados em duas amostras. Separar como? Bom, tem que estabelecer um critério para separar, né? Dividir a amostra em duas. A gente pode pensar assim, bom, eu vou pegar os resultados do modelo que atenderam em dois grupos. O primeiro grupo atendeu a legislação, ou seja, o OD acima de 5 mg por litro. O segundo grupo não atendeu, ou seja, abaixo de 5 mg por litro. Então a gente pode criar um critério, né? Ou simplesmente dividir 50% dos dados maiores e 50% dos dados menores, ou seja, pegar pela mediana, né? A mediana é o meu critério. O que está acima da mediana, o grupo 1, o que está abaixo da mediana, o grupo 2, por exemplo. Aí a gente tem que definir esse critério. E aí a gente vai ter dois grupos, né? O grupo da amostra que a gente vai chamar grupo 1, amostra ou amostra 1, que os valores estão dentro desse critério, dentro do critério, ou o grupo 2, que é a amostra 2, cujos valores estão fora do critério, ou não atendem o critério. Pode ser a classe do rio, pode ser uma concentração específica, pode ser a mediana, enfim. E aí o que vai acontecer? Para cada dado de entrada, né, então a gente vai comparar as distribuições dos dados da amostra 1 e da amostra 2. Tá? Aí o que vai acontecer? Se as distribuições da amostra 1 e da amostra 2 forem significativamente diferentes, quer dizer que aquele dado é importante, né? Porque eu tenho uma diferença muito significante na hora que eu separei os dados do resultado do meu modelo, né? Para aquele parâmetro, para aquele dado de entrada. Então eu escolho um dado de entrada e vejo como os dados de saída se comportaram em função dos dados de entrada, né, daquele dado de entrada específico. No nosso caso, pode ser, a gente quer avaliar o KD e o K2, por exemplo. Né? Então, para o KD eu vou separar, vou fazer uma análise, e para o K2 eu vou fazer outra análise. Né? Essa mesma análise aqui, só que uma para cada um. E aí o que acontece? Se a distribuição não for significativa, quer dizer, não tem uma distribuição significativa entre os dados da amostra 2 com os dados da amostra 1, quer dizer que o dado de entrada, nesse caso, não é importante, né? Porque ele não está variando substancialmente, certo? Então ele não interfere tanto no resultado do modelo, beleza? Essa é a forma de verificar se o parâmetro ou se o dado de entrada que está variando, essa variação dele implica em grande variação no modelo. Né? Então vamos ver como é que fica isso lá no Excel. Ah, sim. E aí a gente tem que ter um critério assim, para dizer que se, ao comparar essas distribuições das duas amostras, se isso é significante ou não. Nesse caso, a gente não parte da ideia de que elas sejam distribuições normais, ou que a gente conheça a distribuição a priori, né, inicialmente, desses resultados, né, dessas amostras. A gente não sabe como os dados se distribuem. Se é de forma uniforme, se é normal, se é, sei lá, uma distribuição próxima dos extremos. Então, a gente tem que utilizar um teste não paramétrico, tá? Porque a gente não conhece a distribuição. Um dos testes não paramétricos mais utilizados para comparar duas amostras é o teste de Mann-Whitney. Mann-Whitney, tá? A gente vai ver lá na planilha Excel. Então, aqui na segunda parte dessa mesma planilha, né, tá a análise de sensibilidade, beleza?
Então, a ideia é que os valores da simulação Monte Carlo utilizam os valores aleatórios constantes dessa planilha, né, que a gente já viu aqui. A gente vai considerar inicialmente uma distribuição uniforme, tá? E aí, a gente quer fazer o seguinte, a gente quer interpretar se as médias das duas amostras, que nós vamos separar, são diferentes entre si. Então, vou ter duas amostras, calculo as médias dela. As médias. Nesse caso, como a gente sabe que a distribuição é uniforme, então a gente pode utilizar o teste T, é um teste paramétrico, né? Então a gente não vai para o teste de Mann-Whitney, tá? Por quê? Porque a gente conhece qual a distribuição, tanto uniforme quanto aleatória, normal, tá? Então beleza, então o teste de hipótese para a gente ver se o grupo 1 é muito diferente do grupo 2, vai ser o teste T. Como a gente vai separar as amostras? Uma primeira sugestão aqui é separar as amostras, o grupo das primeiras 500 rodadas e o grupo das últimas 500 rodadas. Então, de 0 a 500, aqui de 501 a 1000. Tá? Claro, outras separações das amostras podem ser feitas, né? Grupo dentro ou fora dos padrões de OD. Tá? A gente pode utilizar o teste paramétrico porque a amostra é maior do que 30. Tá bom? Tem esse detalhe também. Bom, então, com todos aqueles resultados aqui, né? Certo? Na saída do modelo, né? Vamos pegar todos os resultados da saída do modelo, da entrada e da saída, né? Obviamente, e vamos analisar aqui. Então, primeiro, pegar a média das primeiras 500 simulações. A média da vazão deu 0,758 e da segunda amostra deu 0,763. E esse eu faço o cálculo da média para cada uma das simulações, dos grupos, né, das amostras, beleza? E eu posso calcular a diferença relativa para cada uma dessas diferenças. Então, um erro aqui de divisão por zero. Tem que arrumar isso aqui, tá? Aí a gente pode aplicar o teste T, já tem o teste T aqui no Excel, né? Então, o teste T para um nível de significância de 0,05, tá? Alfa igual a 0,05. Então, basta escrever aqui, né? Teste T, abre parênteses, eu seleciono os dados que eu quero, tá bom? E a matriz de dados 1, a matriz de dados 2, e aqui eu tenho que selecionar o tipo de teste T, tá? Que são os 2 e 2. Depois vocês dão uma conferida para especificar melhor isso aqui, tá bom? Então, enfim, o que eu quero dizer, é possível aplicar o teste T aqui, teste de hipótese, né? Para comparar essas médias, tá bom? Normalmente, no teste T a gente tem duas hipóteses, né? A hipótese de que não há diferença é a hipótese nula, e a hipótese alternativa vai ser a hipótese de que há diferença. Normalmente a gente rejeita a hipótese nula, ou seja, rejeita a ideia de que não há diferença entre as amostras se a estatística aqui for menor que 0,05, né? Então, aqui a gente não rejeita, mas aqui ó, é menor que 0,05, né? 0,0268. Então, a gente pode dizer que a gente rejeita a hipótese nula, né? E assim a gente faz para todas as variáveis e parâmetros, tá? Aí, o que a gente pode fazer? A gente pode, claro, calcular o mínimo e máximo de cada série para poder construir um box plot, né? Então tá aqui, ó, o resultado do box plot para os dois parâmetros, KD e K2, para o grupo, lembrando, né? Cada parâmetro a gente vai dividir o grupo dos resultados da rodada do modelo em dois grupos, né? Então olha só, no caso do KD, a gente pegando toda a variação construindo o box plot, a gente vê que não tem muita diferença, né? Entre o box plot, que a posição relativa da média, da mediana, do máximo e mínimo, do grupo 1 para o grupo 2.
Isso quer dizer que o KD não influencia no modelo de tal forma que haja uma diferença substancial, uma diferença importante, né, entre o primeiro grupo e o segundo grupo. Logo, ele não afeta tanto o modelo quando comparado com o K2, que afeta mais, né? Porque você tem uma diferença maior, né, entre o grupo 1 e o grupo 2, tá vendo? O grupo 1 ocupa essa região aqui, né, nessa variação de valores, de próximo do 2 aqui até quase 7, né? Mais ou menos. 7.061. E aqui o grupo 2 começa com 3,59 e termina com 9.4. Você tem aqui uma mediana de 7.35 e aqui de 3.04, quer dizer, tem uma diferença substancial. Isso quer dizer que o K2, né, ele está afetando a distribuição dos valores, a distribuição dos dados no resultado do modelo, né, porque eu estou pegando justamente os resultados do modelo e comparando para quando eu tenho uma variação do K2, certo? Bom, essa daqui é uma tabela só para poder construir, né, o boxplot, tá? Porque o Excel não tem um boxplot pronto, aí você tem que construir pedaço por pedaço dele, né? Tá, então essa é a ideia. E aí os gráficos de dispersão entre os dados de entrada e o OD mínimo, tá? Como o dado de saída. Então sempre em função do OD, né? A relação entre a vazão do rio e o OD, entre a vazão do esgoto e o OD, entre a vazão da DBO do rio e o OD. Então observem, né? Tudo tende aqui a ficar próximo de um valor médio, né? O que vai mudar mais aqui, né, ó, é que você tem uma maior variação da distribuição dos dados para o KD e em relação ao K2, né, a distribuição desses dados ela é crescente com o OD, né? Então, à medida que o OD aumenta aqui, você tem um aumento aqui do K2, né? Claro, se tem aumento do K2, tem aumento do OD, né? Tá, mas é um padrão diferente, né? Então, resposta diferenciada. Tá? Então, essa é a ideia da análise de sensibilidade. Então, a gente viu aqui pelos gráficos que o KD, que o modelo não é tão sensível ao KD, mas o modelo é muito mais sensível ao K2, tá? Porque tem uma diferença, né, na resposta para o primeiro grupo do segundo grupo, ou da amostra 1 para a amostra 2, beleza? Ou seja, o K2 está influenciando na resposta do modelo, beleza? Então, isso aí é análise de sensibilidade, utilizando simulação Monte Carlo, tá? Então, vocês dêem uma olhada aqui que eu não expliquei, que é a parte do teste T, tá? Basicamente, interpretar se as duas médias são diferentes entre si. Elas vão ser diferentes, né? Se o teste T for menor que 0,05, tá? Que aí a gente está rejeitando a hipótese nula, tá bom? Beleza, acho que é isso aí. Então, para finalizar aqui, então, já mostrei para vocês a planilha, né? Vocês dão uma conferida lá, tá? E aí que depois queria que vocês dessem uma olhada nesse quadro, né? Um resumo aí da importância da modelagem, né? As etapas da modelagem para tomada de decisão na área de recursos hídricos e saneamento, beleza? E aqui tem um resumo aí dos principais modelos de qualidade da água, os mais conhecidos, né? E o que eles conseguem simular, quais parâmetros. E aqui um resumo histórico aí, uma linha do tempo, né? Das principais capacidades dos modelos desde 1925, quando surgiu o Streeter Phelps, até hoje, modelos que consideram aí até toxicidade, simulações em 3 dimensões, tá bom? Beleza? Então, um abraço, bons estudos.